Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou o Ruben, programador e coordenador do pilar de tecnologia da Juventude Trabalhista. Estou iniciando esse canal aqui com a ideia de trazer conteúdos de tecnologia, games, política e de tudo um pouco, né? E para iniciar aqui no canal, vamos falar sobre soberania digital. Soberania digital, você pode ver que tem várias mídias, muita gente falando sobre, mas pouca gente realmente, de fato, entende o que é soberania digital. Você, por exemplo, você consegue me definir o que é soberania digital? Então fica comigo aqui nesse vídeo que a gente vai destrinchar isso. Então, para começar a compreensão do que é soberania digital, eu vou fazer um paralelo aqui com soberania territorial, tá? Nós usamos diversos meios para garantir a segurança territorial do nosso país, né? Nós temos exército, nós temos a marinha, nós temos a aeronáutica, a polícia federal, mas e o território digital? Quem protege as fronteiras da internet, dos dados, dos sistemas que usamos todos os dias? No território digital, também temos que garantir a nossa soberania. É um erro achar que a internet é um lugar globalizado, é um lugar que as questões nacionais não interferem. Isso é um equívoco muito grande. As condições das redes de internet são estritamente nacionais. E dentro da soberania digital, nós temos alguns subgrupos, eu gosto de falar, né? Nós temos a questão da soberania informacional, que é a capacidade de um país de controlar o tráfego dentro do seu território, né, de saber o que entra, o que sai, o que tem de essas informações, né? O Brasil, por exemplo, tem zero, capacidade muito pequena. Todos os serviços de armazenamento, de tráfego de dados no Brasil, muitos ficam fora do Brasil, né? Usam serviços de empresas de fora, da AWS. É importante o país ter essa soberania informacional. Nós temos também aí a soberania tecnológica, outro subgrupo dentro da questão da soberania digital. A soberania tecnológica, ela já diz respeito à capacidade da gente produzir tecnologia, desenvolver software próprios, manter plataformas e reduzir dependências de empresas estrangeiras. Porque assim, é muito inseguro um governo, uma instituição governamental, usar serviços de empresas estrangeiras, por mais que tenham contratos, mas que estão em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, que agora tem um presidente que já se mostrou que interfere sim nas empresas para conseguir o que ele quiser. Então assim, o Brasil fica numa condição muito exposta no que diz respeito à soberania tecnológica. A gente não tem o mínimo básico ali necessário ali para garantir uma soberania de forma satisfatória, tá? E por fim a gente tem a soberania jurídica. A soberania jurídica, que é a capacidade de um país aplicar que suas leis valham, né, no ambiente digital. Que um crime cometido na internet, por exemplo, seja julgado sob a legislação nacional e não sob os termos de uso de uma empresa lá dos Estados Unidos, tá? Esses são os três pilares, esses são 6 subgrupos que eu gosto de apresentar aqui para vocês terem uma compreensão. Tá? Tô falando até de uma forma um pouco mais simplificada. Se você for ler alguns materiais, você vai ver que existe muito mais outras questões que se aprofundam, né? E são questões complexas, sim, não é algo simples de você transmitir essa informação para as pessoas, para os usuários. Muita gente nem sequer vai conseguir compreender isso, tá? Agora eu quero falar sobre os 5 pilares que compõem a soberania digital, né? Esses pilares, eles estão diretamente relacionados aos
subgrupos de soberania que a gente comentou anteriormente. Estou falando aí da soberania informacional, a tecnológica e a jurídica, certo? Primeiro pilar que sustenta a soberania digital, que é o dado sob controle nacional, né? Isso daí já correlaciona ali com a soberania informacional, né? Que significa garantir que os dados dos cidadãos, das empresas, dos órgãos públicos sejam armazenados dentro da jurisdição nacional, com acesso regulado por nossas leis, para que os nossos direitos, o meu e o seu direito, valham dentro daqueles serviços digitais, certo? Segundo pilar, infraestrutura própria. Ter servidores, redes e sistemas físicos no nosso país, no nosso território, sobre o controle nacional, sem depender de estruturas de fora do país, que é o que eu comentei anteriormente. Os nossos dados ficam armazenados, a maioria deles, fora do país. O Brasil não tem infraestrutura própria para isso. E quando eu falo estrutura própria, eu não digo que o governo tem que sair criando servidor, criando data centers. Eu digo que deve existir uma colaboração, iniciativa privada nacional junto com o Estado para fortalecer esse mercado aqui dentro, para que a gente possa ter empresas nacionais que ofereçam esses serviços, assim como a AWS oferece, assim como o Google e etc. Garantir pelo menos um mercado mínimo ali para que instituições críticas possam ter acesso aí a essa segurança dentro do país, a essa infraestrutura, que hoje nós não temos. Terceiro pilar, autonomia tecnológica, pessoal, ligado diretamente com a soberania tecnológica. A capacidade da gente desenvolver, manter e evoluir softwares próprios, sistemas, aplicativos. Assim, não falta desenvolvedor, mas falta uma clareza, uma estratégia clara e objetiva para que isso se aconteça. Os desenvolvedores brasileiros estão aí. O mercado de tecnologia do Brasil é efervescente. Todo mundo sabe que os brasileiros são um dos melhores desenvolvedores do mundo. Quarto pilar, regulação e aplicação das leis no ambiente digital, pessoal. Isso é fundamental. Isso é fundamental para que a internet não se torne um lugar sem leis, né? As leis brasileiras devem valer no ambiente digital, como elas valem nos físicos. Então, os crimes cometidos dentro da internet devem sim ser punidos com as leis que valem fora da internet. A jurisdição brasileira tem sim que valer no ambiente digital. E não só valer no papel. Ela tem que ter estruturas para que ela possa combater isso, para que ela possa apurar esses crimes, né? E as empresas responsáveis por isso têm que fornecer isso para a justiça. Não existe termo de usuário, termos da plataforma maior que a jurisdição de um país. Muito pelo contrário, os termos de uso que tem que se adaptar à jurisdição do país, certo? E por fim, o último pilar, que é muito importante, que é o da cibersegurança. O Brasil é um dos países mais alvos de ataques hackers. Nesses últimos tempos aí já foi quase 2 bilhões através de ataques hackers envolvendo o Pix, diretamente por empresas ligadas ao Banco Central, porque a equipe de desenvolvimento do Banco Central é minúscula, então ela depende de empresas parceiras. Só que, pelo que vimos, não havia segurança suficiente para evitar
né, que aquele rombo ali acontecesse, aquele roubo ali gigantesco, aquele desvio enorme, né. Então o país, ele tem que desenvolver uma a proteção, ativa contra a espionagem, contra cyberataques, vazamentos, e ele tem que ter uma capacidade própria de defesa digital. Então tem que formar profissionais, ferramentas, empresas, você tem que fomentar isso dentro do país. Com esses 5 pilares, você garante aí a soberania nacional de um país. É só você pegar os grandes players do mundo, todos fazem isso. Estados Unidos, China, alguns players da Europa. A Europa ela é super rígida quanto à legislação da internet. O, o, o Facebook, inclusive, pagou multas milionárias. Então, esses são os 5 eixos, aí, os 5 pilares que sustentam a soberania digital.